Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui novamente nessa manhã para meditarmos mais um pouco da palavra de Deus. Aqui é o pastor Marcelino da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, e eu peço a tua graça, a tua ajuda aí no nosso canal, entendeu? Dá um like, compartilha, se inscreva no canal para nos ajudar, tá bom? Como sempre, estou aqui com a palavra de Deus e vamos meditar nos Salmos de número 51. Salmos de Davi. Esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio confrontar o Davi por ele haver pecado, adulterou com Batseba e ainda assassinou o seu marido. Tá entendendo? Tá? Esse salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo quando seu coração quebrantado e arrependido devido ao pecado contra Deus, pediu-lhe perdão mediante o sangue expiatório do Cordeiro de Deus, certo? Dessa maneira, não só lhe proveu o perdão, mais o arrependimento, mas também dispôs para ele uma confissão positiva, tá bom? Então veja bem, vamos ler o salmo aqui e meditar um pouquinho aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que quer dizer esse salmo aqui? Que muita gente acha que não se deve confessar o pecado por julgá-lo uma fraqueza da carne, tá? Não é bem assim que a Bíblia ensina, não. Vamos ler aqui. O verbo confessar da palavra de Deus significa estender a mão, tá? Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como tomar conhecimento, reconhecer, tá? Então veja bem, confessar o pecado é um ato de pedir misericórdia para Deus, tá bem? Aproveitar a bondade e a misericórdia de Deus e pedir perdão dos seus pecados. Vamos ler aqui. A confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende da confissão. Essa confissão pode ser no momento da conversão, depois dela, quando pecamos, entendeu? Pecamos contra Deus. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e de comunhão. Você peca e não pede perdão, a sua oração não sobe ao trono da glória. Não, não sobe não, entendeu? Então veja bem, temos que pedir perdão, como pediu Davi aqui, que reconheceu que realmente pecou, tá certo? Então vamos lá aqui. O versículo 2 do Salmo 51. Lava-me completamente da minha maldade e me limpe do meu pecado. O problema do homem é que ele não admite que ele pecou, entendeu? O remédio é admitir o pecado e pedir perdão para Deus, tá? Olha o que Davi disse, ó. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tá vendo? Então veja bem, Deus exige que nós reconheçamos que pecamos, que somos pecadores, entendeu? Somos pecadores, o único que não peca é Deus, tá certo? Davi mandou matar o marido Urias, marido de Batseba, para poder ficar com ela. Colocou ele na frente da batalha, no lugar mais perigoso que existia, só para poder ficar com a mulher, porque a mulher era bonita, entendeu? Ele, como rei, tinha quantas mulheres quisesse, não precisaria pegar uma mulher que era casada. Não, não podia dizer não. Olha aqui, ó. Contra ti, somente pequei. E fiz o que era mal diante dos teus olhos, ó Deus. Isso é confissão, é arrependimento, é reconhecer que está errado. Tá entendendo? Para que sejas reconhecido justo em tua palavra e tido por puro em teu julgamento, entendeu? Certo? Então veja bem, Israel estava lutando, Davi pega um soldado valente, valoroso dele que ele tinha, e coloca no lugar mais perigoso para que ele morresse, o que realmente aconteceu.
tá certo? Então veja bem, o pecado traz consequência, tá? Vamos ler aqui. O perigo do pecado não confessado. Quando lemos e analisamos a Bíblia, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo para alcançar o perdão. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência. Tá entendendo? E de morte espiritual, semelhante aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que não admitiam que pecavam, viveram para tentar ocultar o pecado deles, entendeu? Então, não deu certo para ele, foram expulsos do jardim, tá certo? O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar os seus pecados. Tá certo? Um homem que era segundo o coração de Deus procurou ocultar os seus pecados. Isso não convém. Vamos tirar esse exemplo para nós hoje em dia. Pecou, procure orar, pedir o perdão do Senhor para que seja perdoado os seus pecados, tá bom? Pequenina ilustração aqui da palavra de Deus nessa manhã. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.